Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes, grande abraço a todos. Meu povo, vou fazer uma explicação aqui para vocês sobre capacitores. Depois que eu sei que isso funciona muito, mas depois que o Sócrates, um aluno meu lá do Espírito Santo, falou, acabou ficando mais evidente que o exemplo é bom. E eu tenho a filosofia que eu falo o seguinte: quer entender, é bom você ver, visualizar. Não adianta você explicar sem a pessoa ver um exemplo, tá? Então eu criei aqui um exemplo, já tinha até gravado essa aula, mas deu problema, tive que gravar de novo. Sobre componentes auxiliares, eu vou falar do capacitor, para você ter uma noção de como que o capacitor funciona, tá bom? Nós vamos criar uma alusão com uma caixa d'água. Então, na verdade, a caixa d'água é o local onde você armazena a água, e o capacitor é o local onde você armazena eletricidade, tá bom? Então, imagine que essa linha preta e essa linha vermelha sejam a parte do fio que leva a eletricidade e embaixo os canos que levam a água. Como que o capacitor faz para aumentar a tensão? Não existe mágica. Não existe mágica. Repara comigo aqui, que você tem uma linha menor do que a linha depois do capacitor. Por quê? Quando você alimenta, o capacitor carrega a tensão e depois ele passa a fornecer a tensão que está armazenada nele e a tensão que vem da linha, da alimentação. Seria mais ou menos o caso da água. Imagina que a água vem e cai na caixa d'água e depois você tem a possibilidade de ter a água que está na caixa d'água e a água que está no fio, que está vindo do fio. Então, é assim que funciona o capacitor. Ele carrega e passa a fornecer a carga que está armazenada nele, mais a carga que está vindo da linha, da alimentação. Você imagina se aqui estivesse entrando 100 litros de água, encher uma caixa de 1000, do outro lado você tem como tirar a água que vem do cano e tirar a água que vem da própria caixa d'água. É assim que o capacitor funciona. Ele carrega e descarrega. Se ele estiver em linha, o que vai acontecer? Ele vai acabar carregando mais. Então, quanto mais capacitores você coloca em uma fonte, mais ele carrega, mais ele vai elevar a tensão. Por isso que sempre depois que você coloca o capacitor, depois que você transforma a corrente alternada em corrente contínua, depois que você retifica, o que acontece? Você coloca um capacitor que eleva essa tensão. Por isso que lá na frente sempre tem a necessidade de você ter um regulador de tensão para fazer essa tensão reduzir. Professor, e o que faz com essa tensão? Ela vira calor, gente. Basicamente é isso. Ela é dissipada no corpo do componente. Então, o capacitor é dessa forma assim que ele trabalha. Tá bom? Vamos dar um outro exemplo. O capacitor sempre tem algumas referências. Uma é a sua capacitância, que seria a capacidade dele de armazenar. Exemplo, uma caixa de 1000 litros, uma caixa de 500 litros, uma caixa de 250 litros, tem uma capacidade de água que você consegue colocar ali dentro. A máxima capacidade seria o equivalente à máxima tensão do capacitor. Se um capacitor ele tem 25 volts, o máximo de isolamento que ele aguenta é 25 volts. O que acontece se você tem uma caixa de 500 litros e você coloca 1000 litros de água ali dentro? O que vai acontecer com a caixa? Ela vai estourar. Se ela tivesse como ficar fechada e você forçar essa água, então o que vai acontecer com a caixa? Vai explodir. O capacitor, o mesmo caso. A tensão que está descrita no corpo dele, 25 volts, 16 volts, 50 volts, é a máxima tensão que ele pode ser submetido. Então, se você tem um capacitor de 50 em um circuito, você pode substituir ele por um de 30? Não, porque a tensão está abaixo da máxima tensão que o circuito pode desenvolver ali. Então, basicamente é isso. Não existe mágica. O capacitor eleva a tensão porque ele armazena no seu corpo, na sua estrutura, a tensão que vem. Observa bem aqui, ó, você tem uma linhazinha menor, mais fininha. Depois que entra no capacitor, ela sai mais intensa, ou seja, a tensão aumentou. Mas aumentou por quê? Porque criou tensão, inventou tensão de algum lugar? Não, porque simplesmente ele armazenou e passou a fornecer. Antes do fio aqui, você só tem a tensão que vem do fio. Depois do capacitor, você tem a tensão que vem do fio e a tensão que vem do capacitor. Tá bom, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes.